impossível. Atos, capítulo 12, versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se. E disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Repita comigo, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. Repita comigo, ponha a capa. Amém. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. O demônio, o bicho é estrategista. O que ele fez com Herodes? Herodes começou a perseguir alguns irmãos porque pertenciam à igreja de Jesus. E começou a maltratar esses irmãos. Herodes começou a cobrar impostos desse povo 3, 4, 5 vezes mais do que ele cobrava dos outros. Herodes começou a confiscar as casas dessas pessoas. Por quê, pastor? Porque eram cristãos de verdade, porque eram crentes em Cristo Jesus. E depois que ele começou a perseguir esse povo, os judeus até ficaram alegres. O que Herodes fez? Ele conseguiu que a simpatia de mais pessoas. Ele não queria saber o que ele estava fazendo com o servo de Deus, mas ele queria conquistar a simpatia de mais pessoas. Há pessoas que é assim, ele não quer saber o que ele está fazendo com aquele que serve a Deus, com aquela que serve a Deus. Ele apenas quer conquistar a simpatia de algumas pessoas a mais. E aqui foi esse Herodes, o rei Herodes, que começou a persegui-los. De repente, o que ele faz? Ele viu que a coisa estava muito boa, que a popularidade dele estava até crescendo. O que ele faz? Ele pega Tiago, irmão de João, e manda matar Tiago. E o que ele faz? Ele começa a entender que o povo gostou, então peraí, perseguir crente está me dando um status ainda maior. Perseguir esse povo está me dando um status muito bom. E ele era rei. O que ele faz? Ele manda então prender a Pedro. Ele falou, tem que prender esse Pedro, porque esse camarada ele prega, ele vai em todo lugar, ele fala e o povo dá ouvidos a ele. E eu sei que ele tem pregado contra os costumes judaicos, eu sei que ele tem pregado esse Cristo aí, e as pessoas têm se convertido. Quer saber de uma coisa? Eu vou prender esse camarada, eu vou matar ele também. Irmãos, o demônio ele entrou naquele homem.
Toda pessoa que começa a perseguir um crente, você pode ter certeza que o demônio, se ele não entrou na pessoa, ele já está muito próximo de entrar. Porque não tem por que perseguir uma pessoa que prega a salvação, que prega para a pessoa sair dos vícios, que prega para a pessoa sair da prostituição, que prega para a pessoa ter saúde, que prega pela união da família. Como perseguir umas pessoas assim e por quê e com qual objetivo? O demônio que entra nas pessoas para perseguir uma pessoa dessa. Perseguir um crente que ora pelas pessoas. Mas a gente vê pessoas serem perseguidas. Jesus falou assim: não ser perseguido por causa do meu nome. Eu quero a coisa certa, o mundo quer a coisa errada. Vocês vão bater de frente com quem está errado. Vocês são luz, o mundo é trevas, então vocês vão bater de frente com trevas. Vocês são luz. Temos que estar preparados para isso. O que ele faz? Pega Pedro, coloca ele na prisão e fala com o pessoal: não mata ele agora, porque agora é a festa da Páscoa, ou seja, a festa dos pães asmos, dos pães sem fermentos. Espera a festa passar, porque se matar esse homem aqui vai dar um alvoroço terrível. Deixa ele preso no cárcere aí, não mexe com ele não. Assim que passar a festa, assim que todos esvaziarem aqui, forem embora, cada um para as suas cidades, vai ficar tranquilo, do mesmo jeito que a gente fez com os outros, a gente faz com ele também. Meus irmãos, acontece que a palavra de Deus falou aqui no versículo 5, que a igreja orava continuamente a Deus por Pedro. Irmãos, quando a igreja ora, quando há uma sintonia igual está aqui hoje, irmãos, o próprio inferno ele já se declara perdedor. Os demônios fazem uma reunião lá fora, nas outras esquinas aí, e eles começam a comentar entre eles. Não vai chegar lá não tem jeito de chegar, porque a união do povo ali está demais. A visão deles, a unção que eles têm, eles estão se abstendo do pecado, eles estão renunciando a tantas coisas, e Deus está abençoando esse povo. Numa sexta-feira, feriado em Belo Horizonte, numa chuva dessa, uma igreja dessa cheia, o que você acha que o inferno pensa? O que você acha que os demônios pensam? Como é que pode esse povo se unir desse jeito? Como é bom e agradável é quando os irmãos vivem em união. Maravilhoso. É bom para Deus, mas é péssimo para o demônio, é péssimo para Satanás, é péssimo para os demônios. Porque eles não podem ter mais essa união aqui. Eles tiveram essa união no céu, mas não souberam dar valor. Foram acompanhar o demônio. Um terço que estava lá no céu desceu junto com ele, deixou ser influenciado por ele. Por isso que nós temos que orar a Deus para não ser influenciado pelo mal. Porque se deixarmos ser influenciados, a união acaba. O temor a Deus acaba. A união com a igreja, com os irmãos, ela some, ela vai embora. A igreja orava incessantemente por Pedro. De repente, meus irmãos, a igreja orando, o que acontece? Pedro, meus irmãos, o rei Herodes não pegou Pedro e deixou ele assim, deixa ele de qualquer jeito, não. Ele deixou ele com 16 soldados o observando. 3 turnos de 4 soldados. 4, 8, 12, 16. 4 turnos de soldados. Cada um trabalhava 2 horas e descansava 4. Eram 16 soldados. Eu não quero que vocês tirem o olho desse homem um minuto. Porque Herodes sabia que o povo de Deus não tinha cárcere que segurava ele. Herodes já tinha conhecimento quem eram esses homens de Deus. Quem eram esses homens de Deus? Fica vigiando ele aí, ó. Vigia. 16 soldados.
A palavra de Deus está falando que eles prenderam Pedro com 2 algemas, uma nos punhos e outra nos pés, e colocou um guarda à sua direita e um guarda à sua esquerda, junto com ele no meio, e um aqui e o outro aqui, e outros na porta do cárcere, 2 junto com ele e 2 na entrada do cárcere. Satanás escraviza demais as pessoas. Quando o demônio prende, você vamos aqui vendo Herodes usado pelo diabo querendo destruir um crente. Usou 16 soldados. Você pode colocar Herodes como o próprio demônio, o soldado como os demônios comandados por ele. Vigia um crente de perto, algema eles, não deixa esse povo solto, porque eles são perigosos. Tem muita gente brincando com o demônio, achando que o demônio está brincando com eles. Tem muitas pessoas brincando de ser crente, achando que o demônio brinca de ser demônio. Quando ele manda aprisionar alguém, meus irmãos, ele não dá 1 milímetro para a pessoa fugir. Algema as mãos e os pés dele, ficam de um lado e um do outro, e 2 na entrada. Se tentar entrar por aí, vocês matam. Se matar vocês, vai chegar, tem mais 2 ali do lado dele. Eles impediram homens entrarem. Eles fizeram um esquema para homens não entrar, mas eles se esqueceram. E eles não sabiam que tinha uma igreja que estava orando. Eles não montaram um esquema para o anjo do Senhor entrar, para não entrar. E qualquer outro esquema que eles montassem para não entrar o anjo do Senhor não iria adiantar. Os homens, o esquema que eles montaram, realmente homens não passavam ali. Mas o crente, no seu sufoco, na sua prisão, ele sabe que ele não conta com homens, ele conta com o Senhor. Grande Deus. Por isso, às vezes, muitos podem estar montando e arquitetando situações para você não ser livre, para você não conseguir, para você não superar, para você não ir para frente, para você não ser bem sucedido. Eles estão montando esquema para não deixar homens aproximar de você, mas eles esquecem que é o Senhor que vai te dar a vitória. Aleluia. E ninguém pode parar o nosso Deus. Glória a Deus. Pedro ali no meio dos 2, quietinho. Glória, aleluia. Dormiu. De repente entra um anjo do Senhor e a luz clareia ele na cela. E Pedro estava com tanto sono que ele continuou dormindo. Entra o anjo do Senhor ali dentro, um do lado e um do outro. Aleluia, glória a Deus. As algemas caíram, Aleluia. tanto a das mãos quanto a dos pés. E ele disse: Pedro, tocou em Pedro assim: Pedro, glória a Deus. acorda, Pedro. Aleluia. Deus está falando contigo, para de dormir, meu irmão. Glória a Deus. Você está sendo liberto essa noite, acorda. Eu não sei qual foi os tipos de algema que Satanás às vezes trouxe para a sua vida. Se foi a depressão, se foi a tristeza. Eu não sei o que foi, se foi a falta de emprego, se foi o desânimo, eu não sei qual foi ou qual foram as algemas, tanto a das mãos quanto dos pés, mas o Senhor está falando contigo: levanta, acorda, desperta desse sono de morte. A luz do Senhor resplandeceu sobre você. Levanta, levanta. Deus, aleluia. Glória a Deus, glória, glória a Deus. E Pedro falou: quem é? Levanta, Pedro. Aleluia. Ele saiu do meio dos 2 guardas, sem que ele sentisse que ele estava saindo dali. E ele disse: Pedro, pegue as suas sandálias. Vai sair de qualquer jeito, não. Calce as sandálias, a pregação do Evangelho, porque você tem muito trabalho ainda a fazer. Aleluia. Você não está sendo liberto para ficar apenas liberto, não. Calce as sandálias do Evangelho, filho. Você tem muita coisa para fazer ainda. Levanta. Pedro, pega a sua capa também, filho. A sua capa é sua aparência, é sua honra, é seu legado. Foi falar de capa aqui no início. Pegue ela, porque quem te deu ela não foi homem, foi o Senhor. Glória a Deus. Pega ela, filho, traz comigo. E ele começou a seguir o anjo. Vem me seguindo, vem me seguindo. Ele levantou
E a palavra de Deus está falando aqui que ele pensou que estava sonhando, ele não estava acreditando que estava acontecendo, porque estava fácil demais sair dali de dentro. Ele saiu do meio dos dois guardas, passou pela primeira guarda, passou pela segunda guarda, e de repente chega num portão de ferro, e quando ele chega naquele portão de ferro, o portão se abre na frente dele, sem que ninguém encostasse as mãos, dando aquele portão para a rua. Aleluia. Maravilhoso. Pode me seguir, Pedro. Aqui lá em Isaías 45, versículo 1, do 1 ao 5, fala sobre isso, a promessa ao rei Ciro. Eis que romperei trancas de ferro. Aleluia. Abrirei os portões que te trancam diante de você. Fica tranquilo, filho. Aleluia. Não tem prisão de ferro, de nada que pode te prender, não. E ele vendo aquele portão se abrindo, o que ele pensou? Estou sonhando. Tá fácil demais isso aqui. Eu estou saindo de dentro de uma prisão, com guardas que estavam em todos os lados. Um portão de ferro na minha frente. Eu não quero, irmãos. Em nome de Jesus, nessa noite, está na pele de quem colocou portões de ferro na sua vida, algemas nas suas mãos, nos seus pés, seja demônio, seja lá quem for. Deus vai tratar com um por um, porque ai daqueles que impedem um servo de Deus a prosseguir. Meu Deus. Ai daqueles. Oh, Jesus, é verdade. Para ele era um sonho, está saindo ali. A palavra de Deus está falando que ele viu que era um sonho, mas depois que ele entra na rua, que ele bota o pé na rua, que ele anda uma rua e sai de perto daquela prisão, o que acontece? O anjo deixou e ele realmente viu que ele estava livre. E de repente ele olha para um lado e olha para o outro e fala: meu Deus, eu não estava sonhando? Bendito. Tem muita gente aí em nome de Jesus que está sendo liberto hoje, se você crer, para a glória de Deus. E você vai pensar que você está até sonhando, porque o negócio estava tão difícil de sair desse negócio aí, meu irmão. O negócio estava tão complicado de sair dessa situação. Maravilhoso. Mas o nosso Deus é o Deus que descomplica tudo. O homem pode ter complicado para você, colocado algema, colocado guardas, colocado demônios ali, feito de tudo. Para de complicar, até portão de ferro na sua frente. O que é portão de ferro? Daqui esse camarada não passa. Hoje foi falado aqui de palavra de maldição. Tem gente que coloca um portão de ferro na sua frente com uma palavra. Você não consegue dar um passo mais para frente, meu irmão. Com uma palavra, se você não repreender, se nós não tivermos realmente vida com Deus, aquele portão de ferro fica na sua frente. E nós precisamos de quê? Para serem libertos de um grande milagre de Deus. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus fala no Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te proteger. Aí, meus irmãos, o que acontece? Pedro sai dali e olha e fala: realmente Deus é Deus, não tem jeito não. O que ele faz? Ele vai lá para a casa de Maria. Você pode ali conferir no versículo, só para você entender essa palavra, em nome de Jesus. Versículo 12: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A igreja estava orando na casa de Maria, mãe de Marcos. E ele se dirigiu para lá. Quando ele chega lá, ele bate na porta. Aí veio uma menina atender, uma moça. Quando ele chamou, a moça reconheceu a voz de Pedro, porque Pedro era um bom pregador. Naquela época não tinha esse recurso que tem aqui não. Pedro falava mesmo, abria a boca e pregava o evangelho. E aquela menina escutou a voz de Pedro, Pedro chamando, e ela corre até onde o povo estava orando e fala assim: olha, Pedro está aí fora. Eles disseram: não, deve ser alguma coisa, ou o anjo dele, ou alguma coisa que está. Você não,
não, menina, você não fala isso não, porque não é ele está preso. Porque aquele povo sabia que quando alguém entrava dentro de um cárcere daquele de Herodes, não saía de lá vivo, a não ser se Deus fizesse um grande milagre, como fez na vida de Deus. Tem muitas situações, meus irmãos, que a pessoa entra dentro de um cárcere tão demoníaco, que ela não sai mais daquele lugar, ela não consegue mais se libertar daquelas algemas, a não ser que haja ali um grande milagre da parte de Deus, porque senão não sai mais. E eles falaram, fica quieta. Em vez da menina abrir a porta, não, ela ouviu a voz de Pedro e correu lá. E eles estavam orando. De repente eles vão conferir. Pedro, ó, bateu outra vez. Engraçado, né, meus irmãos? Por que o portão de ferro se abriu para Pedro e uma porta de madeira não se abriu? Pedro podia chegar ali e mandar a porta se abrir, né? Não, é para ele não se engrandecer. Tem milagres que Deus faz nas nossas vidas e de repente depois ele deixa a gente cair na real. Para quê? Para a gente não se ensoberbecer. Eu saí de um lugar perigoso, vi uma porta de ferro se abrir, não vou nem bater naquela ali. Não, ele teve humildade, um homem de Deus tem humildade, viu que a porta não se abriu, ele bateu. Ele entendeu, peraí, eu dependo de Deus. Se Deus não abriu essa porta aqui, ele abriu aquela outra muito pior, mas essa aqui eu posso bater, a outra eu não podia sair. Tem gente que Deus opera milagres e maravilhas na vida dele, faz um grande milagre, depois ele sai arrebentando tudo enquanto é porta que tem na frente, achando que ele é o Todo-Poderoso. Não, nós temos que ser humildes e saber que é Deus que nos liberta, é Deus que nos cura, é Ele que nos dá a vitória. Glória a Deus. Sim, Senhor. Humildade. Bateu ali na porta, humildade. Um homem de Deus tem que ter humildade. Ele tinha acabado de passar por uma experiência com um grande milagre. Podia chegar lá, falar, porta, abre aí, entrava lá dentro, falava com o povo, e aí, gente, tudo bem? E aí, ó, cheguei. Eu tenho vida com Deus, o negócio não é brincadeira não. Vocês não sabem o que eu passei. Ele bateu na porta. Fez igual Jesus, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei no seu coração. Jesus não invade o coração de ninguém. Ele bate com todo o poder que tem. E de repente o povo vem e olha e vê que realmente era Pedro, e abre a porta para Pedro e começam a glorificar a Deus. O que dão a entender nessa palavra aqui, meus irmãos, é o quê? Como Deus responde a oração de um povo que clama com sinceridade. Aqui eles estavam clamando num lugar, Pedro preso no outro. Foi a mesma coisa de Deus falar assim, olha, vocês não estavam orando, meu povo, olha Pedro aí, olha ele aí, estou devolvendo vocês, vocês não estavam orando. Automático foi a oração daquele povo. Eles orando aqui, Deus libertou Pedro lá, trouxe Pedro dentro daquela sala, daquela casa de Maria, mãe de Marcos, e entregou ele. Está aí, meu filho, vocês não estão orando, pedindo a Pedro incessantemente? Eu estou ouvindo o seu clamor, eu estou ouvindo a oração de vocês. Por isso que nós temos que orar. Deus ouve a oração de um ser na palavra de Deus. Fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não deixa de orar. Glória a Deus. Para quem você tem orado para ser liberto? Deus vai libertar aquela pessoa. Em nome de Jesus. Para quem você tem orado para Deus dar vitória? Deus vai dar vitória àquela pessoa. Tira Pedro de lá e coloca dentro daquela sala. Aí está Pedro. Grande Deus, aleluia. E logo após, para a gente, eu já quero orar, meus irmãos. Glorificado é o nome do Senhor. Pedro estava liberto. Glória a Deus. Herodes ficou sabendo. O problema é que Herodes, ele já tinha comentado para toda a corte dele, que eles iriam envergonhar Pedro e depois matar Pedro. O povo estava esperando, o rei fez uma promessa que ele não pôde cumprir. Tem gente que pode até ter prometido acabar com a sua vida, mas não vai conseguir. Tem gente que pode até anunciado que vai destruir você e que vai até usar você para envergonhar você. Não vai conseguir em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aí o que Herodes manda fazer? Ele fica sabendo, olha, Pedro não está mais no cárcere. O que ele faz? Faz uma investigação geral. Está no versículo 17. E pega e olha nas casas, e olha em todos os lugares onde está Pedro, onde Pedro está. E ele manda procurar, procura esse homem aí, porque eu vou passar vergonha na frente do povo. Um rei não pode ser envergonhado. Procurou Pedro por tudo enquanto foi lugar e não o encontrou. Irmãos, quem sabe, quem consegue achar aquele que Deus esconde? Quem consegue tirar aquele que abriga a sombra do Todo-Poderoso? O rei não conseguiu encontrar. Meus irmãos, o inimigo ele vai bater perna atrás de você, vai fazer o que for, ele não vai te encontrar. O mal que foi planejado vai rodar e não vai encontrá-los, em nome de Jesus. As astutas ciladas de Satanás que foi montada vai rodar e não vai nos encontrar, em nome de Jesus. Depois de ter investigado e não encontrou, ele mandou chamar todos os guardas com ódio. O demônio é assim, irmãos. Quando ele vai e começa a designar demônios, o diabo pega e começa a designar demônios. Destrói aquela vida, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E depois esses demônios não dão conta. Aí o que Herodes fez? É a mesma coisa que o demônio faz. O diabo faz, ele chamou eles de volta. Todos os guardas. Falei, eu procurei por todos os lugares e não encontrei esse homem não. Mata todos esses guardas aqui. Executa todos eles. Ordem do rei Herodes. Vocês me fizeram passar vergonha. Irmãos, quando os demônios são designados para envergonhar alguém, e esse alguém está na presença de Deus clamando o Senhor, e esses demônios não conseguem envergonhar esta pessoa, Satanás é que fica envergonhado. Amém. E ele cobra dos demônios. Por quê? O que aconteceu? Que eles não conseguiram te prender, que eles não conseguiram nos prender, que eles não conseguiram nos manter cativo para a morte. O que esses soldados foram explicar? Eles não sabiam de nada. Irmãos, os nossos inimigos, eles só vão ver a nossa vitória, eles não vão saber como aconteceu. Os nossos adversários, eles só vão ver você conseguir a vitória, mas eles não sabem como aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Isso é coisa para mim e você testemunhar depois e dizer, aconteceu isso, isso e isso, porque o Senhor Jesus me deu a vitória. Amém, igreja? Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.